Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso terceiro encontro da série, né? Ansiedade, parte 3 hoje, falha de conexão. Obviamente, se Deus quiser, a gente vai ter muitos outros encontros aqui, mas hoje a gente fecha essa série com esse tema, falha de conexão. Queria rapidamente rever conceitos importantes que a gente viu nos 2 últimos domingos juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? A gente leu esse trecho da carta de Paulo dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes lancem a Deus suas ansiedades, né? Como a gente viu no primeiro encontro lá em 1 Pedro 5,7. Como? Pela oração, pelas súplicas, com gratidão nos corações, com ações de graça, apresentem a Deus os seus pedidos. A gente tem visto que uma grande chave, talvez a principal, para a gente lidar com questões fortes nos nossos corações, né, de ansiedade, é a humildade, porque a humildade nos leva para Deus e nos leva em direção aos outros, aos nossos amigos, e faz com que a gente estabeleça laços de confiança, onde a gente pode abrir os nossos corações, onde a gente pode pedir ajuda para as pessoas. E é isso que a Bíblia nos diz, tanto nos ensinos de Pedro, quanto nos escritos de Paulo: lancem sobre Deus, apresentem a Deus os seus pedidos, ou aquilo que te angustia, leva isso para Deus. E semana passada a gente estudou um pouco sobre as zebrinhas, não é verdade? Descobrimos, inclusive, porque as zebras não têm úlceras, né? Elas não ficam estressadas por longo tempo, elas têm até alguns picos de estresse, mas depois tudo volta ao normal, ela não fica magoada lá com o leão, ela não fica pensando, né, um monte de bobagem, né? Por exemplo, será que eu sou branca de listra preta ou preta de listra branca? As zebras não pensam nisso. A gente pensa nessas coisas. E tem discussões homéricas sobre isso. Qual será a verdade? As zebras não, elas ficam tranquilas, né? E para que ninguém fique ansioso, as zebras são brancas de listras pretas, tá bom? Isso está cientificamente pacificado já. A gente avançou para o versículo 7, né, do capítulo 4 de Filipenses: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Deus nos dá essa paz que excede todo o entendimento, uma paz inexplicável, que não é circunstancial. E a gente viu alguns mecanismos, alguns passos que a gente pode dar na direção dessa paz que Deus nos oferece, que é a distinção, por exemplo, entre responsabilidade e controle. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades, mas entender que Deus está no controle e a gente confiar a Deus todas as coisas, depois de fazermos, né, bem o nosso papel. A gente falou sobre a oração, né, como que Jesus nos ensina a sair do nosso mundo e ir para uma perspectiva muito maior, que é a perspectiva de Deus para a gente. Isso tudo nos auxilia no tratamento. E uma coisa importante que vale a pena destacar aqui, que a gente tem, de certa forma, falado sobre isso: o nosso intuito aqui não é oferecer para cada um de nós uma pílula mágica, né? Toma isso daqui e todos os seus problemas vão estar resolvidos, né? Isso não é verdade. Bom seria, né? Bom seria. Ou talvez não seria tão bom assim. Porque, como a gente viu, a jornada é muito importante, né? E mesmo aqueles momentos difíceis da jornada, Deus transforma isso em grandes bênçãos para a gente, né? Em grandes tesouros para cada um de nós. Então, a ideia não é essa, não é apresentar uma pílula mágica, mas antes trazer da Bíblia princípios e exercícios espirituais que nos ajudem nessa caminhada, e de tal forma que a gente pegue nossas grandes dificuldades
e transforme isso em coisas muito boas, muito positivas, que vão nos aproximar de Deus e nos aproximar mais uns dos outros. Então a ideia é que a gente saia daqui com algumas decisões de como exercitar isso no nosso coração. E o efeito vai ser essa construção de Deus na nossa vida, né? Ninguém vai para uma academia, por exemplo, e uma pessoa como eu, né, assim, me matriculo na academia, começo e na semana que vem já apareço aqui, né, todo bombado. Isso não existe. É uma construção, né? Você tem que, se existir, se acontecer, porque tem algo errado, né? E essa não é a ideia das Escrituras, né? É propor para a gente algumas práticas, alguns exercícios que vão nos ajudar a nos fortalecermos cada vez mais no nosso espírito, né? Na nossa alma. Eu queria hoje continuar, versículo 6 fala sobre oração, versículo 7 fala sobre essa paz que Deus nos oferece, e Paulo termina essa parte, né, da carta aos Filipenses falando sobre pensamento. E é isso que a gente vai se focar, né, ao longo desses próximos minutos aqui. E ele fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo, ele traz para a gente uma ótima dica, uma ótima direção sobre os nossos pensamentos. E, na verdade, ele abre um assunto que é de extrema importância. O que ele está falando aqui é: o que você pensa é muito importante. E o seu pensamento vai dirigir toda a sua vida. Por isso, eu aconselho você. E por isso, Deus, aqui nas Escrituras, nos ordena, inclusive, pense naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que é excelente, naquilo que é de boa fama. Ou seja, pense em coisas boas, pense em coisas positivas. É assim que você vai nortear bem a sua vida. E essa é uma grande arma para a gente lidar com a ansiedade dos nossos corações, para a gente lidar com as angústias dos nossos corações. Pensamento guia a nossa vida. Há umas 2 semanas atrás a gente estava no nosso grupinho de igreja em casa, né? Aqui na igreja a gente se divide em pequenos grupos que a gente chama de igreja em casa, para compartilhar a vida, né? Para a gente estar uns com os outros de uma maneira mais informal e a gente estudar a Bíblia juntos, aprender uns com os outros, servir uns aos outros, enfim, realmente compartilhar a vida. E uma amiga nesse grupo, ela compartilhou sobre um belo dia que ela acordou de manhã, foi para a cozinha e se deparou com aquela cena inusitada: a pia cheia de louça para lavar. Eu acho que isso só acontece na casa dela, né? Na sua casa, certamente, a gente nem sabe como é que as louças se limpam, né? Assim, mas na casa dela aconteceu isso. De manhã, começando o dia, vai para a cozinha, né, para fazer aquele café, né, e a gente começar o dia, né, com energia, e aquela louça aquela pia abarrotada de louça. E aí ela compartilhando, né, a primeira coisa que veio à mente foi: puxa vida, será que ninguém aqui me ajuda, né? Ninguém pensa em lavar, em ajudar, em contribuir. Lá em casa a gente tem uma escala de lavar louça, né? Normalmente funciona. A gente divide os dias, né? É interessante. Mas esse é o primeiro pensamento, né? Que eu acho que viria também no meu coração, né? É um pensamento de desânimo. Começar o dia assim não é a melhor forma, né, de iniciar alguma coisa. Mas aí, essa amiga
rapidamente entendeu que o pensamento guia a vida. E aí ela começou a fazer um exercício, e isso de fato é um exercício espiritual. E ela compartilhando com a gente, né? Aí eu pensei, que bom que eu tenho louça. Vamos começar por aí, né? Do básico. Eu tenho louça. Tem pessoas nesse mundo que não tem nem casa, não tem nem cozinha, não tem nem pia e não tem louça. Eu tenho louça. E olha só que maravilha, eu tenho louça suja, porque isso significa que eu tenho comida em casa. E tenho como sujar as louças com muita comida. E ela foi elaborando, né? Foi construindo. E eu sozinha não poderia jamais sujar toda essa louça aqui. Isso significa que eu tenho aqui na minha casa família, tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho pessoas que me amam, pessoas que eu amo, pessoas com as quais eu tenho um vínculo muito forte. E aí, com esses pensamentos, eu tenho louça, eu tenho comida, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho pia. O coração foi se enchendo de gratidão, né? E aí as louças num passe de mágica foram lavadas e o dia seguiu, feliz da vida. E foi muito interessante porque na sequência, né, o marido dessa amiga, ele falou, agora eu entendi, porque aqui em casa o almoço é sempre muito bom, mas nesse dia estava melhor ainda. Eu entendi porque você caprichou no almoço daquele dia. Ela não apenas resolveu a questão da louça, mas fez um almoço top dos tops, porque é isso que a gratidão gera nos nossos corações. Mas é um exemplo simples, corriqueiro, que acontece inúmeras vezes, né, de diferentes formas com cada um de nós, mas que mostra tão claramente para a gente o que nós alimentamos na nossa mente pode definir muito do nosso dia, pode definir muito da nossa vida. Nossos pensamentos vão nos guiar. Eu posso ter um dia horrível se eu começo a alimentar pensamentos de reclamar das pessoas, de culpar as pessoas, de me sentir vítima do cosmos. Ou eu posso ter um dia feliz, cheio de gratidão, se eu alimento bons pensamentos na minha mente. E nesse sentido, tem uma frase que provavelmente você já ouviu, muitos atribuem a Martinho Lutero, né, que nossos pensamentos e ansiedades andam juntos, né? Mas essa frase aqui, muitos atribuem a Lutero, mas eu acredito que seja um dito popular, e Lutero pegou mais ou menos a ideia para um dos seus escritos lá. Mas é o seguinte, você não pode impedir que pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazerem ninhos. Isso se aplica completamente aos pensamentos que vêm, né? Porque de imediato, quando a gente começa a pensar sobre os nossos pensamentos, né, a gente pode se questionar, mas eu não tenho nenhum poder sobre eles, né? Vêm coisas na minha mente que eu não tenho muito controle não. E isso é verdade, mas por outro lado nós temos a responsabilidade daquilo que a gente vai alimentar na nossa mente, de quais pensamentos nós vamos guardar. E essa metáfora dos pássaros é perfeita, eu acredito, porque de fato a gente não impede, não tem como a gente ter o controle sobre os passarinhos, né? Dá um revertério lá e eles começam a voar na sua cabeça. E a gente não pode impedir isso. Quem nunca aqui foi atacado por um quero-quero? Eu já fui, né? Eu acho que eu me aproximei demais do ninho dele e ele começou a dar aqueles rasantes na minha cabeça. E eu não tinha o mínimo controle sobre isso. Não adiantava olhar com cara feia para ele, ameaçar, jogar pedras, esbravejar. Ele estava tentando me expulsar ali do território dele, né? E estava bem determinado. Eu não tinha controle sobre isso. Mas até hoje, nenhum quero-quero fez ninho na minha cabeça. E nem na do Severino.
porque isso é minha responsabilidade. Eu não vou deixar, você não vai deixar. Assim são os nossos pensamentos, a gente não tem controle sobre eles. Aparece coisas na minha mente que, caramba, de onde surgiu esse negócio? Mas o que vai ficar e o que vai sair é minha responsabilidade. O que eu vou alimentar é minha responsabilidade. E eu não estou falando aqui que isso é algo facinho, né? Porque às vezes a gente vive determinadas situações na vida em que os pensamentos vêm muito forte. Quando alguém nos ofende, por exemplo, vem pensamentos de vingança, vem pensamentos de raiva, de ira, de mágoa. Tanta coisa pode vir. E às vezes é difícil a gente expulsar esses pensamentos da nossa mente. Mas é nossa responsabilidade lidar com isso e alimentar aquilo que é bom dentro de nós. Para nos ajudar nesse sentido, eu queria falar um pouco do geral, da cosmovisão cristã, para que a gente possa se concentrar no que Paulo fala para a gente e a gente saiba como modelar o nosso pensamento, como construir as nossas ideias, o que vai realmente ser alimentado na nossa mente e jogar fora tudo aquilo que é autopiedade, tudo aquilo que é pensamentos negativos, pensamentos de angústia, e a gente se deter em ter conexão, em ter fontes boas que vão nos alimentar. Tem alguns canais de notícia, por exemplo, que eu não vejo, não ouço, não leio, nunca. Por quê? Porque vão encher a minha cabeça de coisas ruins. Tem novelas que são horríveis. Para que eu vou ficar assistindo aquele negócio? Só vai trazer coisas totalmente diferentes do que Paulo fala aqui no versículo 8. Eu já tive amigos que às vezes chegam para mim e falam: puxa, eu acabei de ver uma notícia horrível que me deixou muito mal, e aconteceu lá não sei aonde, e foi uma desgraça tremenda, e eu me sinto péssimo aqui, e eu vou contar isso para você. Eu falei: não quero nem saber, não quero saber. É algo que eu posso ajudar? Pode me falar, eu vou tentar ajudar. Mas se é algo que está lá distante, que está lá longe, e eu não posso fazer absolutamente nada, eu não quero nem saber, porque eu quero encher a minha mente de coisas boas e não de coisas ruins. Eu não quero me alienar desse mundo, mas por outro lado, eu quero me encher de coisas boas, para que onde eu consiga servir de fato, eu esteja preparado, porque a minha mente está cheia dos valores do reino de Deus. Mas se a gente olha o geral da cosmovisão cristã, eu acredito que isso é um instrumento muito poderoso para nos ajudar a como estruturar a nossa maneira de pensar. E basicamente, a cosmovisão cristã traz para a gente esses 4 pontos. Começa falando: Deus é o Criador de todas as coisas. E sinceramente falando, eu nunca vi nada que me deixasse mais em paz da história da existência, da história do universo, da minha história, do que o que a Bíblia traz para a gente, do que a história que a Bíblia conta a respeito de tudo que existe. Eu não conheço nada mais assertivo e mais convincente do que a história da Bíblia, que eu acredito que é a revelação do Criador para cada um de nós. E essa história começa assim, com um Deus bom, com um Deus que é na essência amor e que por ser amor, ele não se contém em si mesmo e ele decide trazer à existência todas as coisas que existem, o universo, incluindo eu e você e o ser humano. Se a gente não acredita nisso, a gente vai acreditar que a matéria existe para sempre, é eterna, que é uma coisa meio estranha. E a gente vai acreditar que um átomo começou a se chocar com outro e uma molécula começou a se chocar
com a outra e depois de bilhões e bilhões de anos você aparece aqui. E isso também para mim é muito difícil. Como que do nada, sem uma mente amorosa, inteligente, cheia de poder, tudo isso que a gente vê e tudo isso que a gente se relaciona começa a existir. Um ser como eu e você, como um ser humano, que tem uma estrutura, como a gente falou na semana passada, muito diferente das zebras, né? A gente tem uma estrutura social, psicológica, espiritual, algo tão complexo. A gente tem uma estrutura biológica tão complexa que, para mim, o que é mais convincente, o que é mais real e o que eu de fato acredito existe um Criador que fez tudo isso. E Ele não apenas é todo-poderoso e sábio, mas Ele também é pessoal. E Ele quer se relacionar com cada um de nós, porque Ele tem um propósito com a minha existência e com a sua existência também. A cosmovisão cristã começa com esse ponto. Um Criador bom e amoroso criou todas as coisas, e essa criação, no seu início, era boa e perfeita. Só que nem tudo foi assim para sempre. Houve o que a gente chama de queda, né? Seres morais que Deus criou com uma capacidade de decisão do seu caminho, de continuar servindo a Deus ou não. Alguns desses seres se rebelaram contra o Criador, foram contra a vontade desse Criador. E aí surgiu o mal em toda a criação boa e perfeita de Deus. Essa foi a queda que explica e que dá origem a tudo o que é mal que a gente vê hoje e que a gente tem hoje. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas só que a coisa também não termina aí, porque imediatamente depois dessa rebelião desses seres contra o Criador, Deus começa a colocar em prática o seu plano de reconciliação, o seu plano de pegar todas as coisas e conduzir aos propósitos originais que Ele tinha. Essa é a reconciliação, esse é o tempo em que a gente vive hoje. E por fim, a Bíblia fala em consumação, em um final e uma nova criação, onde todas as coisas vão ser renovadas de acordo com o propósito e a vontade de Deus. É nesse contexto que a gente existe. E aqui, se a gente presta atenção, né, também, essa aqui é a sequência de quase toda a história que a gente vê por aí. Né? Se a gente lembra dos filmes que a gente mais gosta, dos livros de história que a gente mais gosta, a gente vai ver exatamente isso daqui. Né? Começa bem, entra num período de muito conflito, né, onde as coisas começam a dar errado, e aí termina bem no final de novo. Quando a gente assiste a um filme que não é assim, você automaticamente fica esperando pela continuidade. Não, esse filme tem que ter uma continuidade, vai ter o 2, com certeza. Por quê? Porque não terminou como deveria terminar. Ele deu a deixa que vai continuar, porque o que nos envolve realmente é essa sequência de fatos. E por que isso acontece? Porque, na verdade, essa é a nossa história, é a história de todos nós, é a história da humanidade que segue esse projeto geral de Deus. Isso nos leva, né, falando um pouquinho, especialmente do que mais nos interessa hoje, que é esse núcleo aqui, né, queda e reconciliação, isso nos leva a esse livro que nos inspirou no tema dessa aula. Né? A gente chama essa parte de falha de conexão, muito inspirado na perda de conexão, né? Que é esse livro Lost Connections, que não tem em português ainda, mas foi escrito por um jornalista britânico, né, Johann Hari, e foi uma boa descoberta do nosso amigo Ian, né, que a gente estava pesquisando algumas coisas sobre esse tema, e aí ele trouxe essa dica, e eu achei fantástico esse livro, e a gente vai ver por quê, né, exatamente. Mas é interessante essa história, porque o autor, ele lida e
lidou com depressão a vida dele inteira, desde a infância. E ele conta basicamente o seguinte: até os 18 anos, muito do pensamento científico a respeito de ansiedade, depressão e todo tipo de doença psicológica era que existe esse tipo de doença porque o cérebro tem algum defeito nele, né? É uma deficiência cerebral. E até mais ou menos os 18 anos, ele tomou medicamento, ele fez tratamentos com esse enfoque de mitigar, né, de melhorar o funcionamento cerebral porque tinha alguma deficiência no cérebro. E aí depois ele conta de uma revolução no mundo inteiro por meio de pesquisas, por meio da indústria farmacêutica, por meio de inúmeros experimentos que se fez, que não é mais um defeito cerebral a causa principal, é uma deficiência química, né? O organismo não produz as substâncias químicas, e aí tem a questão da serotonina e tudo mais. E aí começou na vida dele uma nova etapa, com mais esperança de que ele ia conseguir resolver as suas questões. E por mais vários anos, ele mudou o medicamento e teve um efeito interessante no início, mas depois ele foi cada vez mais dependendo de doses de medicamento maiores e tudo mais. Ele conta toda a história dele, até que mais recentemente, nesses últimos anos, ele decide, como jornalista, fazer uma pesquisa ampla. E ele entrevista dezenas de cientistas e pesquisadores no mundo, lê dezenas de trabalhos, e aí ele chega à conclusão e ele escreve o livro com base nisso. Na verdade, o que ele fala, a grande causa de depressão e ansiedade é desconexão. Desconexão. E o que é isso, na verdade? Ele fala, o ser humano é desconectado por natureza. E alguns eventos da vida reforçam algumas desconexões que a gente tem, e aí a gente adoece, a gente fica doente na alma, né? São as doenças psicológicas que nos afligem. E, tentando dar uma arrumada em todas essas ideias, ele classifica essas desconexões em 9 grandes grupos de desconexões. Então a gente vai dar uma passada aqui por esses grupos rapidamente e a gente vai ter uma ideia mais clara desse pensamento, né? Por exemplo, primeira desconexão que ele fala é a desconexão quanto a um trabalho significativo. Ou seja, percebe-se que as pessoas trabalham e trabalham cada vez mais, mas a grande parte das pessoas, e talvez isso inclua muitos de nós aqui, não enxergam o seu trabalho como algo significativo. Não importa o que se faça, não importa a área de atuação ou as atividades em si. É uma desconexão com relação ao significado do que a gente faz como trabalho. E ele traz várias pesquisas, né? O livro é recheado de dados e é muito rico nesse sentido. Por exemplo, ele fala que na Inglaterra, em 2011 e 2012, apenas 13% dos trabalhadores sentiam algum engajamento com o seu trabalho. O restante, né, que dá aí uns 87%, trabalhavam por trabalhar, não tinha nenhum tipo de engajamento, não tinha nenhum significado maior daquilo que faziam. Ele traz, por exemplo, informações de que os chefes, né, foi feita uma experiência com 1.800 trabalhadores, né? E se a gente faz uma pesquisa rápida aqui, né, o que você acha? Quem que se estressa mais, os chefes ou os subordinados? Eu de cara diria, bom, o chefe tem uma responsabilidade, né? Ele se estressa mais, eu acho que ele carrega o piano, né? Enfim, 1.800 trabalhadores, e a conclusão que se chegou foi: os chefes têm 4 vezes menos probabilidade de ter um ataque do coração do que quem não é chefe. Interessante, né? Então, se você não é chefe, você pode já ir pensando aí
em como dar uma remediada nesse negócio, né? Você pode, por exemplo, amanhã já levar uma planta lá para o seu trabalho, botar lá na sua mesa e se auto-intitular chefe dessa planta, porque você não vai ter maiores problemas, ela vai ser obediente, né? A minha chefe fez isso lá no trabalho. Ela arrumou um vaso enorme, uma planta e botou lá na sala dela. Não satisfeita de ser chefe de todos nós lá, ela foi também chefe da planta. O duro foi, a partir desse evento, competir com a planta, né? Porque a planta não erra. Ela é perfeita em tudo que ela faz. E ainda por cima contribui para o ambiente, né? Faz até fotossíntese, né? É difícil competir com tem até nome a planta lá do meu trabalho, chama-se Leia, é o nome da plantinha. A gente tenta ter um bom convívio com ela, mas não é fácil. Mas por quê? Né? Qual é a explicação disso? Por que os chefes têm menos ataque do coração? A explicação está no fato de que o chefe, ele enxerga um maior significado naquilo que ele faz e ele tem um maior controle no sentido das atividades. Ele tem uma visão mais aprimorada de onde se vai chegar, dos resultados que se quer obter, enquanto os empregados, né, o chão de fábrica ali, mais simples, simplesmente são executores, né, são operacionais e não conseguem ter uma visão maior daquilo que se realiza. Mas essa é a primeira desconexão que ele fala. O ser humano é desconectado com relação ao valor daquilo que ele faz. E se a gente para pensar quanto tempo a gente passa nos nossos trabalhos ao longo da semana, né, pelo menos 40 horas aí a maioria de nós, né, semanais. É muito tempo. E algumas coisas podem acontecer que aprofundam essa desconexão e gera algum tipo de doença. A segunda causa de desconexão que ele menciona é desconexão com relação às outras pessoas. O ser humano tem uma desconexão com relação ao próximo, natural, e isso pode ser acentuado ao longo da vida. Então, se a gente chega conhecendo uma pessoa nova, é natural para a maioria das pessoas chegarem um pouco defensivas, né? E é natural chegar com uma certa máscara, né? Eu quero me apresentar bem, né? Eu quero mostrar uma coisa bacana, uma coisa bonita aqui. Eu não vou começar abrindo o meu coração e falando das minhas piores lutas, porque isso demanda um tempo. Existe um afastamento, existe uma desconexão natural. E essa desconexão, ela é ampliada muito pela maneira que a sociedade se porta hoje. É muito interessante, porque ele começa a falar sobre uma sociedade extremamente individualista, onde cada um pensa mais em si do que no coletivo, do que na comunidade, né? Quem aqui gosta de reunião de condomínio, por exemplo, né? Quem aqui vai nas reuniões de condomínio, por exemplo? A noção de comunidade na nossa sociedade perde muito para aquela noção de individualismo. Ele traz coisas, por exemplo, falando sobre o aumento da literatura de autoajuda, né, que é muito assim nessa direção. O que é autoajuda? Auto sou eu mesmo, ajuda é ajudando a mim mesmo. Quer dizer, eu vou pegar uma coisinha aqui, outra ali, mas espera aí, meu amigo, eu ajudo a mim mesmo, eu não preciso de mais ninguém aqui, num certo sentido. Né? Essas ideias, essa noção aumenta cada vez mais na nossa sociedade e isso gera um senso de individualidade que nos leva à solidão, por exemplo, né? nos leva a esses paradoxos, né? A gente está extremamente conectado nas redes sociais, né? Virtualmente, e no íntimo do nosso coração a gente está se sentindo solitário, profundamente solitário. Outra coisa que ele fala, valores significativos, né? A gente é desconectado com relação aos valores mais importantes para nós mesmos. Muitas vezes a gente nem pensa direito quais são os valores que norteiam as nossas vidas, né? Se você tivesse que responder agora rapidamente, quais são os valores que norteiam as suas decisões? Isso está claro na sua mente?
Normalmente, a gente não pensa tanto sobre isso e a gente abre margem para sermos influenciados novamente pela sociedade à nossa volta, né, que é essencialmente consumista, que prega tanta coisa assim no sentido exterior, né, extrínseco. Se você não tem esse produto aqui, então você não pode ser feliz. Se você não tem o celular novo, o carro novo, o salário novo, né, o emprego novo, a roupa nova, são esses valores que mais a gente vê nos jornais, nas revistas, na televisão, em todo canto que a gente vai, porque a gente vive nessa sociedade. E se a gente não define quais são os valores mais importantes para a gente, são esses valores que vão ficar como os mais importantes. E aí a nossa vida vai ser guiada por isso, guiada por valores externos, pela opinião das pessoas, o que as pessoas acham, o que a turma ao nosso redor acha. Desconexão devido a traumas de infância. A gente pode carregar muita coisa da nossa infância que influencia diretamente o nosso viver hoje. Especialistas são unânimes em falar que a base do caráter de todos nós aqui foi construído do 0 aos 6 anos. É isso aí. E tanto coisas boas quanto coisas ruins que aconteceram aí nesse período, na infância, pode gerar e definir muito do nosso pensamento, do nosso comportamento hoje em dia. A desconexão com relação a status e respeito. O quanto que a gente tem essa sensação de nos sentirmos inferiores aos outros. E aí, novamente, a gente volta, né, à sociedade consumista. Se eu não tenho o que está na moda, né, o que as pessoas mais falam, significa que eu sou inferior aos outros. Né? Essa é a mensagem, muitas vezes não direta, mas subliminar, né, que se passa em tanta propaganda, em tanto anúncio que a gente ouve hoje em dia. A desigualdade social aumenta esse índice, né, de depressão e ansiedade. Né? Talvez isso explique um pouquinho porque que, pela OMS, o Brasil é um dos mais ansiosos do mundo, né? O país mais ansioso do mundo. 9,3% da população sofre um nível elevado de ansiedade. Existe uma desigualdade e isso pode contribuir fortemente para essas questões. Outra coisa é a desconexão da natureza. A gente se isola muito, né, nos grandes centros e a gente se desconecta muito facilmente da natureza. Eu não sei se você tem essa sensação, mas essa é a perfeita sensação. Às vezes eu estou em casa há muito tempo e um simples passeio, olhando para o céu, admirando as árvores na cidade, isso já traz uma sensação de bem-estar enorme. Quanto mais desconectado da criação, né, da natureza a gente está, maior o potencial de ansiedade é alimentado no nosso coração. Ansiedade com relação a um futuro promissor, né, desconexão em relação a um futuro promissor e seguro. A gente não tem o controle das coisas, mas às vezes isso entra num nível, né, onde é doentio até. A gente se sente extremamente inseguro com relação ao nosso futuro, né, e se a gente vai conseguir subsistir nesse mundo. Mudanças cerebrais e, por último, mudança genética, desconexões relativo a mudanças no cérebro e a mudanças genéticas. Ou seja, ele trabalha essas 9 desconexões e enfatiza que isso pode se acentuar dependendo das experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. O mais interessante que eu achei de tudo isso é o Johann, o autor desse livro, ele é ateu. Ele não tem vínculo com nenhuma religião e não tem nenhum vínculo especialmente com o cristianismo. Ele é ateu. E eu acredito que cada um que tem um conhecimento mínimo da Bíblia
quando olha para essas coisas e quando olha para essa mensagem, e essa foi a sensação que eu tive quando eu comecei a ler, cheguei ali no início da metade do livro, né? Esse cara, na verdade, ele está falando de Gênesis capítulo 3. Isso daqui nada mais é do que uma roupagem científica e uma elaboração do que Gênesis fala e conta através dessa passagem de Gênesis 3, da queda. A queda gerou toda essa desconexão. A queda gerou tudo isso. E a Bíblia conta essa história numa linguagem poética, né, numa linguagem métrica lá, que é a linguagem do início de Gênesis, né? A Bíblia não foi escrita com o propósito de ser um livro científico, por exemplo, mas foi escrita com o propósito de nos passar uma mensagem que é eterna, com o propósito de elucidar dúvidas importantes do nosso coração e nos dar o caminho. Foi escrita com o propósito de contar para a gente a história. E é isso que eu queria propor que a gente fizesse agora. Vamos dar um pulo em Gênesis e descobrir todas essas desconexões, né, que esse livro menciona nas páginas da Bíblia. Olha só, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só o que a Bíblia fala. Façamos os seres humanos a nossa imagem de forma que reflitam nossa natureza, Deus fala, para que sejam responsáveis por toda a terra. Olha o nível de conexão do ser humano com o Criador lá no início. Olha a importância e o significado e a honra que o ser humano tinha. O significado do trabalho que Deus deu para ele. O ser humano foi colocado para governar toda a terra. Olha, isso daqui é a criação, pega tudo isso daí, transforma tudo isso com o potencial que eu estou dando para você, mas você é o chefe aqui, você governa toda a terra, tudo está sob o seu comando aqui nesse lugar. Tanta honra, tanto significado no trabalho que Deus deu para o ser humano, tanta conexão entre o Criador e a criatura, tanta conexão entre uns e outros, entre os seres humanos. E a Bíblia continua no capítulo 2 falando: e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Havia um ponto moral, né, que Deus colocou para o ser humano, que ele deveria obedecer e seguir, e era um passo que Deus queria que o ser humano desse na direção dele mesmo. Capítulo 3 começa as questões mais profundas. A Bíblia fala que um ser maligno, né, chegou para o ser humano e falou mais ou menos assim: foi isso que Deus disse para você? Não comam do fruto das árvores do jardim? E é uma pergunta capciosa, né? Ele tinha maldade, né, por trás dessas palavras. E no versículo 5, a Bíblia diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Houve uma tentação aí do ser humano, que basicamente foi: olha, o que Deus está falando para você não é bem assim. O que o Criador está falando para você não é bem assim. Na verdade, Ele tem algo muito melhor para você. E Ele está escondendo isso de você. E na sequência, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para delas se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Ao invés de controlar os pensamentos, né, de ser responsável pelos pensamentos, foi alimentando cada vez mais aquele pensamento torto, até que as ações se consumaram contrariamente ao que Deus desejava, ao que Deus queria. Qual que é essa história? A história de que um dia estava tudo perfeito, uma criação perfeita. O ser humano
estava preocupado em como governar a terra, mas definitivamente não precisava se preocupar com coisas como vencer a ansiedade, né? Como vencer a depressão, porque não tinha depressão, não tinha ansiedade. Os 10 passos para se alcançar a felicidade. Não tinha isso naquela época, não precisava disso, porque estava tudo bem, estava tudo perfeito. Até que uma coisa surgiu, a dúvida. A dúvida apareceu na cabeça do ser humano. E essa dúvida, ao invés de ser controlada pelo pensamento de Adão e Eva, foi alimentada pelo pensamento de Adão e Eva. Eles não exercitaram a responsabilidade de eliminar isso de vez e falar, não, eu confio no Criador, eu tenho muita conexão com o Criador, eu sei que Ele me ama e que Ele tem o melhor para a minha vida. Ao contrário, alimentaram dúvidas com relação ao Criador. Não, pode ser que realmente Ele não me ama tanto assim. Pode ser que, na verdade, Ele quer se aproveitar de mim. Pode ser que, na verdade, Ele está me enganando. Ele está me dando um monte de coisa boa aqui, mas o melhor mesmo está ficando com Ele. Ele está me enganando. É um ser egoísta. Todo esse tipo de dúvida que vem muitas vezes na nossa mente, não é verdade? É isso que aconteceu lá com os nossos primeiros pais. E é isso que, na sequência, produziu todo tipo de desconexão. O trabalho, que era muito significativo, deixou de ser tão significativo assim. A conexão, que era perfeita com as outras pessoas, começou a ser de medo, de desconfiança, de culpa. O que Adão falou para Eva na história bíblica? A culpa é sua. Foi um jogando a culpa para o outro, ninguém assumindo a sua responsabilidade, se desconectando completamente uns dos outros. Valores significativos, os valores deixaram de ser os valores do reino de Deus para se tornar os valores desse mundo, os valores materialistas, muitas vezes, os valores passageiros desse mundo, que não respondem às ânsias mais profundas nossas como ser humano. Daí vieram os traumas de infância, daí vieram as questões de status e respeito. O ser humano, na verdade, foi criado com grande honra, com uma completa satisfação e com muito poder de determinar as coisas nessa terra. E pela dúvida, pela desconfiança, ele jogou fora todas essas coisas. E se eu e você paramos para fazer uma análise da história da humanidade, a gente vai perceber com muita clareza que a história da humanidade se resume no ser humano lutando com todas as suas forças para recuperar o prazer, para recuperar o louvor, para recuperar a honra, para recuperar o poder. As pessoas querem o poder, as pessoas querem o prazer, a satisfação, as pessoas querem o louvor, querem o elogio das outras pessoas. Eu sou assim. Cada ser humano é assim. É isso que nós queremos com toda a força do nosso ser, porque nós fomos desconectados com aquilo que Deus fez lá no início. Cada uma dessas coisas, desconexão com a natureza, toda a natureza sofreu as consequências disso. O futuro promissor e seguro que o ser humano tinha naquele paraíso foi jogado fora, e o futuro começou a ser não tão promissor assim, extremamente inseguro. Mudanças cerebrais, mudanças genéticas, todas essas coisas surgiram daí, do que a Bíblia traz para a gente em Gênesis capítulo 3. Então as mensagens, na verdade, são muito complementares, né? E a gente pode ler um livro como esse e entender que, na verdade, essa é a história que a Bíblia traz para a gente desde o início da humanidade. Mas um ponto importante, né, em tudo isso, na sequência do capítulo 3, a Bíblia fala: o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores, não queriam se encontrar com o Deus eterno. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo,
então me escondi. Essa foi a principal desconexão do ser humano com seu Criador. E dessa desconexão vieram todas as outras. E se a gente quer retomar um pouco a história, a gente precisa se concentrar nessa desconexão e entender como que a gente se conecta com o nosso Criador, para a partir daí a gente se reconectar numa perspectiva divina com todas as outras áreas da nossa vida. Para o trabalho ganhar um significado novo, para os nossos relacionamentos ganharem um significado novo, mas tudo começa daí. E a boa notícia é que o Criador, diante da ação do ser humano, da decisão dele, o Criador não deu as costas e foi embora. O Criador se aproximou do ser humano. Ele foi atrás. Deus toma a iniciativa sempre de vir ao nosso encontro, de estar conosco, de restaurar essa conexão perdida. Essa pergunta que Deus fez para os nossos primeiros pais: onde estão vocês? Onde você está? É a pergunta que ecoa século após século, até chegar no meu ouvido, até chegar no seu ouvido. Onde você está? Essa é a pergunta que Deus faz para cada um de nós hoje. Onde você está em relação ao seu Criador? Você o está procurando de todo o coração? Você está usando toda a sua força, toda a sua habilidade para reconstruir essa conexão perdida há tanto tempo atrás? Ou você está escondido? Hoje não é muito nosso hábito se esconder nas árvores, né? Isso já foi coisa de Adão. Hoje a gente se esconde em esconderijos mais bem elaborados, né? A gente tem, por exemplo, esses aqui, que são bons esconderijos. São coisas que a gente pode mergulhar, né? Netflix, WhatsApp, Spotify, Instagram, Facebook, tantas outras coisas, né? A gente pode mergulhar, a gente pode consumir horas e horas e horas e horas do nosso dia escondido aqui nesse universo, sem pensar nas questões existenciais mais profundas do nosso coração, sem pensar em como a gente pode responder a pergunta que o Criador faz para a gente: onde você está? Com relação a mim, onde você está? E essas coisas são coisas que anestesiam a nossa alma, né? Fazem com que a gente se esqueça e fuja do mais importante. Sabe, hoje é um tempo, e essa é a maior reflexão que eu queria trazer para cada um de nós aqui. Como está a sua vida, a minha vida espiritual? Como você, com toda honestidade, poderia responder hoje para Deus, não para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para a sua esposa, mas para Deus? Como você poderia responder hoje onde você está? Se isso é importante para você, se você quer realmente caminhar nesse sentido de uma maior conexão com o Criador e com todas essas outras áreas que a gente está levantando aqui hoje, a gente tem excelentes notícias, ótimas notícias, notícias maravilhosas, porque há 2000 anos atrás, o centro desse plano reconciliador de Deus se cumpriu. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, que Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, Jesus, ele assumiu toda a responsabilidade dele
no plano de Deus, no centro do plano de Deus, e cumpriu de uma maneira perfeita o seu papel. O que estava acontecendo aqui? 2000 anos. Deus estava satisfazendo dois grandes atributos da sua natureza. Por um lado, Deus é amor, e Deus nos ama com toda a intensidade do seu ser. Não importa como você se sente, o que você pensa, não importa nem se você acredita ou não acredita nisso. É um fato. Deus ama você com toda a intensidade do ser dele. Um amor profundo. E esse amor o impulsiona num sentido de querer comunhão, de querer conexão com você, de uma maneira muito profunda, uma conexão espiritual. Por outro lado, Deus é justo, é santo, e Ele não compactua com o pecado. E aquele pecado dos nossos primeiros pais é o nosso pecado. Às vezes a gente tem na mente, né, a definição, o conceito de pecado como coisas que a gente faz. E de fato, a gente expressa a nossa natureza pecaminosa por meio de coisas que a gente faz. A gente mente, a gente trai, a gente fere os outros, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente é materialista. O ser humano é assim, e a Bíblia nomeia esses pecados para nos ajudar a identificar coisas contrárias a Deus na nossa natureza. Mas o pecado é muito mais amplo do que isso. O pecado não é apenas coisas que a gente faz, o pecado é a nossa condição humana atual, é o que nós somos por natureza, pecadores, desconectados de Deus. E por sermos assim, a justiça de Deus exige uma condenação, exige que um preço seja pago por causa dos pecados, por causa da rebeldia, por causa da traição, por causa da dúvida que a gente alimentou e alimenta na nossa natureza, no íntimo do nosso coração. O que Deus fez? Deus se tornou um ser humano. Como ser humano, Ele viveu de uma maneira perfeita. E vivendo de uma maneira perfeita, depois de mais ou menos uns 32 anos caminhando nessa terra, Ele se ofereceu para ser sacrificado no seu lugar, no meu lugar, para pegar o seu pecado e trazer sobre ele e derramar o sangue que por justiça teria que ser derramado. Foi isso que Cristo fez, e foi essa maneira que desde Gênesis 3 o Criador encontrou para conciliar justiça e amor, Ele mesmo sendo amor e Ele mesmo sendo justiça plena. E hoje nós temos a oportunidade, cada um de nós tem a oportunidade de sermos justificados, não pelas nossas obras ou pelo nosso esforço humano, mas pelo sacrifício que Cristo fez na cruz, quando levou o seu pecado, todos eles, até os que você ainda vai cometer, e pagou o preço derramando o seu sangue, sendo torturado, indo até o fim, para cumprir o plano eterno de Deus. Essa é a boa notícia que a gente anuncia. Essa é a boa notícia que a Bíblia traz para a gente. E se a gente entende a cosmovisão cristã, nós estamos num período de reconciliação, nós estamos num período de graça, onde Deus chama todo mundo. Venham a mim, sejam justificados pelo que eu fiz, entreguem-se a mim, desejem ardentemente, acima de tudo, a conexão comigo. Esse é o plano, essa é a visão, é isso que Deus quer para cada um de nós. Essa é a obra perfeita que Jesus Cristo fez na cruz, quando derramou o sangue. A ansiedade, a angústia, a tristeza que Jesus sofreu aqui, nós nunca vamos sofrer. Por mais que a gente lute com essas coisas, isso daqui foi o ápice. Lucas fala que Jesus, nesse momento, horas antes de ser crucificado, ele chegou a suar sangue. Alguns capilares arrebentam,
O sangue se mistura com o suor e sai pelos poros. Tal era o nível de tensão que Jesus estava vivendo naquele momento, por mim, por você. Para que o plano de Deus fosse cumprido. A oração dele é essa: Pai, isso é difícil pra caramba, mas se tiver que ser assim, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Meu desejo é que isso seja afastado de mim. Eu não quero continuar com isso, porque dói muito. Mas se essa é a única maneira de salvar cada um de nós, eu vou fazer. A Bíblia fala que na cruz, as pessoas falavam para Jesus: você não é o Filho de Deus? Desça daí. E eu fico imaginando a tentação de Jesus Cristo. Puxa, será que o Pai não me ama mesmo? Será que o Pai está escondendo alguma coisa de mim aqui? Será que eu sou filho amado? E se a gente olha a história dos evangelhos, desde o início do ministério público de Jesus, você vai ver que o Pai foi enfático em comunicar para Jesus Cristo uma mensagem basilar que sustentou Jesus desde o início até esse momento. Você é meu filho amado. Sobre você está o meu favor. Em você eu tenho prazer. Você é o meu filho amado. Isso aconteceu no batismo, no início do ministério de Jesus. Isso aconteceu na transfiguração, quando a cruz estava bem perto já. O Pai estava comunicando: não esqueça disso jamais, porque essa é a chave. Eu amo você. Você é meu filho amado. Sabe o que Jesus fez? Faz com que a gente possa ouvir essas mesmas palavras para nós, individualmente. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Deus tem muito prazer em você. Não importa os seus erros, não importa os seus pecados, não importa as suas fraquezas, não importa as angústias, as ansiedades, nada disso importa, porque a justificação não vem da nossa obra, a justificação vem desse sacrifício aqui, perfeito, que Cristo fez por cada um de nós. O que aconteceu na cruz foi que Deus se reconciliou com o mundo por meio de Jesus Cristo, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Essa é a mensagem que a Igreja de Jesus Cristo anuncia para esse mundo. E quando a gente entende, de novo, a maneira de pensar, a estrutura de pensamento da cosmovisão cristã, a gente entende que a gente vive a época da reconciliação. Então, quando a gente luta para ter pensamentos bons, para pensar no que é honesto, justo, a gente está contribuindo com Cristo para a reconciliação. Quando a gente acorda na segunda-feira de manhã, e vai para o nosso trabalho, e chegando no nosso trabalho, a gente dá o melhor de nós. A gente serve, a gente procura fazer as coisas com muita excelência, compreendendo, nos esforçando para compreender o grande significado daquilo que nós fazemos. Pode ser varrer o chão, pode ser entregar documento, pode ser fazer qualquer coisa. Quando a gente faz isso com excelência, com alegria, com gratidão nos nossos corações, nós estamos contribuindo para a reconciliação. Nós estamos nos unindo a Cristo nesse grande trabalho de reconciliação que Ele está fazendo e que vai ter um final. Essa é a mensagem, esse é o pensamento, essa é a história bíblica. O que a gente pode fazer? Confesse. Responda essa pergunta para Deus. Onde você está? Fale do mais profundo que você conseguir do seu coração. Se identifique com Deus, com o Criador. Expresse gratidão pelo que Ele fez. Ore para que Deus conserte os rumos da sua vida. Decida o que você vai fazer hoje.
Eu queria muito encorajar cada um de nós aqui, especialmente se você está nos visitando e acompanhou algum trecho, né, dessa série. O que a gente falou aqui nesses 3 encontros é um grãozinho de areia no meio de uma praia enorme, que é a Bíblia. A Bíblia tem tesouros riquíssimos, a gente não consegue, em 3 encontros, pincelar alguma coisa. Então, meu encorajamento, né, para cada um de nós aqui, vamos estudar a Bíblia, vamos mergulhar nas Escrituras. Converse com a pessoa que convidou você, marque para você estudar e ter as suas perguntas respondidas pelo próprio Deus, por meio das Escrituras. Marque encontros de compartilhamento de vida, de coração, onde a Bíblia vai construir um novo pensamento, uma nova mente, um novo coração e dar uma nova direção para as nossas vidas. Queria chamar a Hannah, viesse aqui, por favor. Muito obrigado.